muito boa noite. Né? Eu sempre falo boa noite porque é o horário que a gente grava, mas você pode estar escutando em qualquer horário do dia. Nosso Pode Se Achar voltou. E voltou na nossa casa, voltou na nossa clínica, no nosso ambiente, no nosso aconchego, trazendo várias pessoas que inspiram, que trazem a nossa melhor versão. E hoje eu trouxe para conversar comigo Fabrícia Vasconcelos. Ela é preparadora física e ela vai além do preparo físico. Ela consegue identificar em cada pessoa mudanças corporais que podem mostrar traumas, que podem mostrar histórias mal resolvidas. Então é aquela que cuida do corpo e da alma, né? Como eu costumo falar. Fabrícia, muito bem-vinda ao nosso Pode Se Achar. Ai, eu que agradeço por esse momento incrível com você, que eu acho você incrível, uma mulher assim. Eu sou apaixonada por descobrir pessoas, assim como você, né? E muito obrigada por me receber nessa casa linda, com essa equipe toda. Tô feliz, é isso, tô feliz. Você, pra mim, eu falei brincando, mas é verdade, você é uma caixinha de Pandora. Porque quando eu conheci, né, Fabrícia foi o seguinte, Thaisa é uma grande amiga minha, nossa, né, estrategista de imagem da gente, foi minha paciente, foi sua cliente também, sua paciente também, cliente, né, que chama, né, porque você, aluna. E Thaisa disse, você precisa conhecer Fabrícia. Eu estava em Paris, num congresso, a gente enfim, almoçar juntas, e ela disse, vocês têm tudo a ver, porque vocês veem além, né? Além do que a gente consegue perceber. Vocês tratam de almas, vocês cuidam de pessoas verdadeiramente, vocês têm propósitos. E aí, quando eu conheci Fabrícia, eu descobri que ela faz projeto para mulheres com câncer. Eu descobri que ela faz palestras. Eu descobri que ela, assim, ela fez comigo, inclusive, né? A gente tava fazendo pilates, ela me botou numa posição que ela disse, pise no chão, empodere, não sei o quê. No outro dia eu me senti o poder. Porque meu quadril estava lá preso. E eu não sabia, porque o corpo da gente fala com a gente, né? Fala muito com a gente, né? E tem essa questão dos traumas que a gente carrega no corpo. Sabe aquela postura cansada e de repente você vai para uma academia e sai com essa postura cansada, né? Então a gente tem que avaliar. Uma das coisas que eu faço muito com o meu aluno. Primeira pergunta é, como você está? A resposta dele vai direcionar o exercício. É isso. Eu quero saber dele. E o que é que eu posso, dentro das ferramentas, trazer para ele? E eu quero que a pessoa saia com a outra energia. Não é mágica. É domínio do seu corpo. E eu confesso que assim, sábado a gente fez pilates, né? Fomos juntas para a academia e eu passei o dia inteiro me sentindo muito bem. Então, além de você voltar à consciência corporal, porque muitas vezes a gente só está sobrevivendo, a gente não está vivendo verdadeiramente. Né? A gente está sobrevivendo, a gente nem está respirando direito, a gente está, sabe, acorda e vai, e paga boleto, perfeito, e trabalha, e volta, e dorme no outro dia de novo, e você não para se olhar, para olhar o que seu corpo está comunicando, né? E eu me lembro que você falou, essa postura aqui, né? E você começou a me corrigir a minha postura e começou a trabalhar grupos musculares. Então, consciência física é muito mais do que fazer músculo e tirar gordura. Muito mais. E como é que assim, o que é que te motivou a ver a pessoa dessa forma, sabe? A trabalhar por esse caminho? Porque a maioria, né, trabalha de uma forma mais superficial, vamos dizer assim. E você não, você enxerga além, você muda a qualidade de vida, o estilo de vida. Inclusive, o livro dela fala sobre isso, né? Caminhos para uma vida saudável. Então, ela vê de uma forma mais ampla. Como é que você chegou nisso? O que é que te motivou a ver a pessoa, né? Ou seja, o aluno dessa forma? A minha dor. A minha dor. Quando eu me encontrei sendo mãe pela primeira vez e vi que não tinha rede de apoio, mas eu precisava crescer. E aí eu comecei a ler. E cada vez que eu ia mais fundo, eu descobria que meu corpo era a minha casa, era a alma, né? Que ele cuidava. E aí eu percebia que os meus alunos, quando chegavam, queriam um corpo
mas eles precisavam tirar muitas malas para poder crescer. Então, numa conversa, num movimento, eles nem percebiam. 80% deles odiavam exercício. Hoje eu tenho mais de 16 anos, 18 anos, e eles estão comigo. É uma história, né? E foi através dessa minha dor, desse me curar, de buscar essa ferramenta. Eu não tinha babá, eu não tinha com quem deixar, eu não era formada. Então eu tive que aprender no movimento a cuidar e a gostar. E aí eu percebi que não é só um corpo. Só para entender melhor, quando a minha filha não conseguia dormir, eu entendi que se eu ficasse com ela chorando o tempo todo, eu ia ficar mais triste. Então eu levava ela para passear e a gente voltava mais feliz. Então foi uma caminhada. E aí eu percebia que a energia tinha mudado. Então foi assim, através da minha dor. Eu sempre falo assim, quando a gente está numa situação de dor, a gente pode ir para dois caminhos, né? Um caminho de lamentar e um caminho de procurar uma saída, uma solução. E muitas vezes essa solução ajuda também outras pessoas, né, a saírem daquele desconforto. Muitas pessoas, a gente passou por uma pandemia, eu falo que somos sobreviventes de uma pandemia, né? A gente tem traumas dessa pandemia. E muita gente desenvolveu, né, depressão, ansiedade. E assim, o que a gente fala é levanta a cama, sabe? Ande, caminhe, porque o ser humano ele foi feito para viver em movimento. E cada vez mais a gente está vivendo de forma sedentária. E a gente sempre fica dizendo, segunda-feira eu começo, né? Assim, próxima semana eu começo. E sair dessa zona de conforto é muito difícil. Muito. Mas é necessário. E quando você começa a pegar o ritmo, as coisas vão fluindo, né? Vão andando. Exatamente. Você tem uma fala muito legal quando você diz, estamos sobrevivendo. Mas viver é uma das coisas mais difíceis que tem. Sim. Porque quem acolhe a vida de fato sofre. Sim. Vai lá, você acordou às 5, 6 da manhã, você foi no mercado, você resolveu coisa, você deu, sabe? Você teve uma agenda cheia, você fez tudo isso. Foi fácil? Não. Pois é. Mas quem faria por você? Ninguém. Embora seja difícil, a vida, ela é recompensadora. Quando eu me atrevo a ir, mesmo com medo, porque não tem como não ter. Você tem que pegar na mãozinha do seu medo e diga vamos. Por quê? Porque não existe o não ir sem dor. Uhum. Assim como um corpo que está com o joelho, sei lá, muito ruim, eu não vou porque meu joelho está ruim. Não tem como. Se você deixar o tempo, ele vai levar você mais rápido. E você não vai saborear a vida. Que a vida é esse espetáculo que você faz sangrando. Mulheres, muitas vezes, fazem sangrando. Mas quando terminam, são vivas. É isso, ela é recompensadora. Mas é assim, a vida não é fácil. E essa fala sua é muito forte. Tem muita gente presa ainda na pandemia, querendo aquela vida de volta. Que não vai ter, não né? Vai ter. E eu vejo assim que, de coração, a gente precisa tomar consciência, né, da nossa existência, para que ela não passe batido. Exato. Né? Porque a gente vai, muitas vezes, nós que somos mulheres, a gente é muito cobrada, né? A gente é cobrada em casa como se a gente não trabalhasse, a gente é cobrada no trabalho como se a gente não tivesse em casa. E a gente tem que dar conta de tudo. E quantas mulheres são mães que cuidam dos filhos sozinhas, né? Porque ela não vai abandonar seu filho e muitas vezes, né, os relacionamentos acabam e os homens eles desaparecem. E constroem outras famílias, né? E outras e por aí vai. E a mulher ela fica ali, exato, né? Tentando dar conta de vários pratinhos ao mesmo tempo, se cobrando, e ainda tem que estar bonita, ainda tem que estar jovem, ainda tem que estar com um sorriso no rosto, né? Agradar todo mundo, porque historicamente, culturalmente, a mulher ela tem esse papel. Exato. Mas assim, quem cuida da gente, né? Quem cuida de quem cuida? Então, esse é um ponto importante. É para você que trabalha
né, nessa atividade, que eu realmente me apaixonei. A gente saiu naquele dia do Pilates, depois foi tomar café juntos. Que já era quase almoço. Que já era quase um almoço. E quanto mais a gente conversava, mais tinha conversa. Né? E eu disse, meu Deus, eu saí dali tão cheia de vida, tão cheia de vontade, de, sabe, realmente de me mexer, de mudar, de voltar a olhar para mim, a me cuidar. De verdade, assim, o quanto você tem esse poder de inspirar e quanto isso faz a diferença na vida de muitas mulheres. Você só trabalha com mulheres ou não? Não, eu trabalho com casais, dou aula para casais, que eu acho muito bom. Inclusive, quando eu começo a dar aula para um homem, eu peço a ele para convidar a esposa dele, para ele me conhecer, fazer uma aula comigo, para que a gente comece um projeto junto, porque isso é muito importante para o casal, Sim. Entendeu? Para que ela perceba o quanto ele está se cuidando e vice-versa. E você vai ver que realmente é muito legal isso. Então, assim, trabalho com idosos, né, que eu sou apaixonada por eles, tenho altas conversas, né, sei toda a coleção de Roberto Carlos. Trabalho com pessoas mulheres, né, que já fizeram mastectomia, já tiveram outros tipos de câncer, né, e é um grupo também que eu amo muito trabalhar, porque são mulheres vitoriosas, né, e trabalho com adolescentes, que pra mim é uma alegria, gente. Eu fico sabendo de todas as novidades do Instagram, todas. Eu não sei mexer em quase nada, mas eles me ensinam. Sabe, mexer em tudo, né? E a gente adoro. vai... eu também gosto muito de adolescente e adoro esses grupos todos. Não é a juventude, né? Meu professor de yoga falava muito isso. Sempre esteja perto de gente jovem. E você dá aula de yoga, Dou aula né? de yoga. De pilates. Sim. E de musculação. Sim. E como encaixar, né, essas 3 atividades na vida da gente, né? Porque o ideal é que a gente faça atividade de força, aeróbica e de flexibilidade, né? Exato, são os Como pilares. encaixar? São os pilares, né? Como encaixar isso no dia a dia? Eu digo que durante a semana você precisa ter força. Durante a semana você precisa de musculação. Não só musculação, porque eu tenho um espaçozinho, mas isso é outra conversa. A gente tem um espaço e eu trabalho muito com essa questão do não preciso estar numa academia para desenvolver essa força, eu preciso de implementos de conhecimento. Sim. Beleza? Então, durante a semana, você tem que ter pelo menos 4 dias de força. Tá. Um sábado é o dia que você pode fazer aquele alongamento. Uma aula de pilates, uma yoga, tá? No domingo é aquele momento da corrida, do passeio, eu acho. E é uma coisa interessante que eu sempre passo para as minhas alunas, é o seguinte: domingo é dia de passear com o cachorro, visitar alguém, visitar um amigo, visitar a família, porque aí você caminha, pronto. Se movimente, né? Exatamente. Se movimente, porque é fundamental essa... né? Assim, a vida é isso, né? A vida é estar em eterno movimento, né? E tanto que, assim, se a gente for ver historicamente, né? A gente era nômade, né? Então a gente saía de um lugar, ia para outro, passava o dia caçando, o dia indo atrás. Então isso é o corpo humano. E quando a gente para, o corpo começa, de certa forma, a perceber, né? E a não reagir tanto, né? Ou seja, a vida da gente começa a nem ter tanta produtividade, né? Exatamente. E outra que eu falo muito no meu livro é essa organização de vida. Como eu disse, viver é fácil? Viver não é fácil, gente. Sabe por quê? Porque você vai ter que assumir uma disciplina. E disciplina, ela não aprisiona. Sim. Disciplina é uma forma de você evoluir. Na minha cabeça, desde que eu me conheço por gente, eu não consigo imaginar uma coisa sem não escrever. Porque eu preciso ter metas, né? E metas não são coisas ruins. Então, assim, se você pegar uma agenda, eu falo muito, sabe quando a gente escrevia um diário? Sim. Eu escondi os meus todinhos, os meus irmãos. Escondi tudinho. E aí, que era muita besteira. Mas aí você precisa, tipo assim, chegou num domingo, escreva, segunda-feira, 5 da manhã eu estou acordando. 6 horas eu estou, sei lá, tomando meu café. 7 horas já estou saindo de casa. 8 horas meu primeiro... E você vai encontrar brechas.
Quando eu me formei em coaching, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi essa organização de tempo para encontrar brechas para estar presente nos dias. Então eu não vejo dificuldades para encontrar, por exemplo, você é uma mulher belíssima, mas você precisa se arrumar, né, sempre. Sim. É fácil para você depois, na metade do dia, você tirar essa produção, vestir uma malha, depois voltar tudo de novo. Olha o tempo, né? Então você sabe que esse tempo do meio eu não posso, mas talvez eu possa à noite. Sim. Antes de ir para casa, porque quando a gente chega em casa a gente não quer mais sair. Então são horas estratégicas, né? Que você consegue colocar, sim, você em vários planos. E o tempo rende, né? Assim, a Bíblia Diniz falava muito disso, que era, você tem que ter agenda. Você tem que ter, tal hora você vai fazer isso, tal hora você vai fazer aquilo. Ah, mas é como se você engessasse a sua vida. Não, disciplina é liberdade, é exatamente o contrário. Exatamente. Você vai encontrar mais tempo, você vai conseguir se sentir forte, você vai conseguir cumprir as suas metas, né? E a vida vai realmente dando essa resposta pra gente, né? Inclusive, existe né, a neurociência fala muito disso, da neuroplasticidade, da importância, né, disso tudo para que a gente consiga pensar com mais clareza, pensar melhor, sair do modo sobrevivência. Exatamente. E atividade física, né, eu sempre falo assim que é importantíssima. Né? Trabalhar músculo, trabalhar, né, diminuir gordura, trabalhar músculo, mas também trabalhar essa consciência. Muitas vezes a gente não sabe onde é que está cada parte do corpo da gente, né? Aí tá assim, curvada. Eu me lembro que você disse que eu achei bem engraçado, que a rainha da Inglaterra sempre sentava com as pernas assim, com a mão desse jeito. E isso dava um empoderamento para ela. Então, né, é importantíssimo que a gente se posicione, que a gente mostre quem a gente é, né? E o corpo, ele fala por nós. Exatamente, né? E a gente precisa fazer essas conexões. A gente não consegue ser só mente, a gente não consegue ser só corpo, isso. A gente não consegue ser só emoções. A gente precisa entender que tudo é uma transformação desde que acha um grande bom. A grande conexão do movimento para a emoção, para transformar naquilo que você deseja ser. Exatamente. Gente, eu e Fabrícia, se deixar, a gente fica aqui, ó, a noite inteirinha conversando, porque assunto não falta, né? E é interessante como eu acredito que nenhum encontro é por acaso. Eu acredito também que as pessoas elas vão despertando na gente, né, sentimentos, reflexões que muitas vezes a gente não faria se estivesse sozinha. Então, por isso que somos seres sociáveis, por isso que o ser humano não pode ficar só. Exato. Inclusive, a solidão é um problema da atualidade. A gente vive tão acompanhado pelas redes sociais e vive tão sozinho ultimamente. Isso. É um grande problema e adoece o ser humano. E Fabrícia tem uma história de vida, né? Quando a gente fala de mulheres fortes, mulheres que cuidam de outras mulheres, mulheres que olham para outras e falam: você vai sair disso, você que encoraja outras mulheres. Ela tem uma história, né, que ela me contou esse final de semana, de uma família de origem que fez com que ela, né, fosse essa mulher que ela é hoje. Então ela meio que protegia, né, a Fabrícia, a mãe, as irmãs. E conta um pouquinho da história pra gente. Então, né, é uma família que não... Acho que a grande maioria, né, tem essa família que eu vim no interior, né, onde as regras eram bem pesadas, colégio, igreja, sou católica, não praticante, não é sobre a religião, mas a forma como foi criado isso, né, meu pai tinha problemas assim com álcool, né? Minha mãe era muito submissa a nessa questão. Então, assim, eu tinha que me fazer de forte, né? Claro, uma criança com 10, 8 anos, né? Para ajudar as minhas irmãs a proteger, a gente se proteger dessa situação que não era fácil, né? Hoje, a gente vivencia isso de outra forma, mas enquanto criança não foi fácil. Né?
E eu construí em cima dessas dores a certeza que eu conseguiria vencer. Então, assim, para mim, tudo que eu passava, enquanto diziam, você não consegue, você é burra, você não vai aprender, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu pensava na minha cabeça como criança, porque eu tive muita dificuldade na escola. Muita dificuldade de aprendizado. Mas porque você é TDAH, Então, eu tinha, não era uma dislexia, né? a gente nunca tinha feito esse estudo, mas eu sentia que tinha, sim, esse problema para aprender por conta dessas situações emocionais que não eram tratadas na época, né? Então, a Fabrícia era uma criança que tinha muita curiosidade, mas ao mesmo tempo ela persistia em achar que toda essa situação que ela passou, disso que ela tinha que ser, dessa mulher forte, porque ela queria chegar a algum lugar. Então, assim, chegar até aqui, né, diante de você, diante de vocês, falando essa história, não é fácil. Nunca vai ser. Mas é uma história que eu não tenho vergonha de contar. Eu tenho muito, muito orgulho de onde eu vim. E principalmente dos pais que eu tive. Porque hoje eu compreendo que era só aquilo que eles podiam dar, né? Resignificar o meu passado e transformar em tudo isso que hoje Fabrícia representa. E uma coisa que eu escutei de Cris, que ela é consteladora, mais do que eles poderiam nos dar. Eles deram tudo que eles poderiam nos dar. Né? E tem uma música até que é uma música que fala como é que você tem que dar e você não tem, você não consegue, você não tem nada para dar, ou seja, né? Enfim, é uma música de Djavan que fala exatamente disso. Às vezes você não tem para dar, como é que você vai oferecer o que você não recebeu? O que você não recebeu. Então, assim, os pais deram, os nossos pais nos deram o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa vida. Então, eles já fizeram a função deles. E a partir daí, eu sempre falo o seguinte, as condições, né, disfuncionais que a gente fala hoje, as condições de família, o alcoolismo era muito, Ave Maria, quase todas as famílias, né, tinham história forte de alcoolismo e não existia essa proibição de dirigir depois que se bebia. Exato. Então, as pessoas colocavam em risco a família, né, com essa Exatamente. história. As mulheres dependiam financeiramente, né, dos maridos, eram as donas de casa, muitas vezes abriam mão de uma vida, né, para cuidar dos E filhos. achava que isso era a coisa mais comum do mundo, né? Total. Porque achava que submissão era isso, né? Você não Isso. questionar a violência que se tinha. Exatamente, exatamente. Não se questionava, porque dizia, eu escutava essa frase assim: você não precisa me amar, você precisa somente me obedecer. Meu Deus, Isso é pesado, é pesado. porque eu acho que eu não consigo ver as minhas filhas, que são mulheres incríveis, eu dizer isso para elas. Para mim é um amor incondicional, né? Mas entender que aquilo ali era o que tinha para ser dado. Exatamente. Eu acredito que assim, a gente está numa fase de expansão de consciência muito grande. Para quem quiser aproveitar a expansão de consciência, vai Exatamente. lá. Exatamente. Porque a gente está rotulando tudo, né? Exatamente. E a gente está podendo ter uma vida funcional, uma vida saudável, baseada no sentimento mais forte que é o amor. Então, o amor é entrega, o amor é você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia, o amor é você perdoar, o amor acho que é tudo isso, né? Você cuidar do outro. Então, o fato da gente ter vindo de histórias difíceis, a gente podia ter seguido dois caminhos, né? Porque eu escuto muito assim, porque não sei quem foi ser isso porque teve uma história de vida muito ruim. Não, não. Porque quando a pessoa tem uma história de vida ruim, ela pode ter dois caminhos. Exato. O caminho de eu não vou deixar que ninguém passe por isso, eu vou ajudar outras pessoas, ou o caminho de eu vou ser igual para maltratar outras pessoas. Depende do que você tem dentro da sua base, da sua essência de bondade
ou não. O que você faz com... Não é sobre o que fizeram com você, eu gosto dessa frase. Mas o que você faz com isso, né? E todo mundo pode fazer alguma coisa. Depende de você. Por exemplo, eu podia passar o resto da minha vida reclamando. Talvez não conhecesse, nós nunca nos conheceríamos. Isso. Poderia eu ser uma mulher amargurada. Sim. Nunca conhecer a beleza de ser mãe. Poderia. Ou, como eu falei antes, né? Você não anda porque você não tem medo. Não. Você não cresce porque você não sofreu. Né? Você pode transformar essa dor no maior dos presentes. Sim. Que é viver. Sim. Viver é se arriscar. Sim. Viver é cair, levantar, cair de novo, levantar de novo. Reconstrói. Né? E é uma coisa Reconstrói. assim, Nando Cordel é uma pessoa que eu gosto muito. Também gosto muito E dele. Nando sempre me falou uma coisa assim: a gente vem para essa vida sozinho, a gente sai dessa vida sozinho. Exato. E nesse tempo que a gente transita aqui, a gente se relaciona com vários tipos de pessoas. E a gente tem que saber o que é que a gente quer pra gente, né? Muitas vezes a gente não se acha merecedor porque a gente escutou lá atrás que a gente não era capaz, Exato. que a gente não merecia amor, Exatamente. que a gente era difícil, que a gente... Só que não. A gente veio para amar, para ser amado, a gente veio para viver na plenitude. A vida é abundante, a vida não é escassa. A vida é abundante. Ela é um banquete, na verdade. Ela é um banquete. Porque ela promove para você tudo que você quiser. Porém, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber bem o que você quer. Eu me lembro de outra frase que marcou, né, muito. Todo mundo é alguém, menos você. Meu Deus. Aí eu fazia Você assim, escutava isso. E pra mim entrava por um e saía pelo outro, porque eu acredito muito assim que eu nunca me senti sozinha. Nunca, sabe? Em todas as situações mais difíceis que eu passei na minha vida, eu nunca me senti sozinha, eu sempre senti muita presença de Deus. Mas um Deus que não é um Deus punidor. Era alguém que ia me mostrar uma saída, tipo, parecia que ele tava rindo e dizendo assim: que nada, isso é besteira, deixa pra lá. Ele não sabe o que fala. Liga nisso não, vai pro outro lado, sabe? E hoje, quando eu entro em casa, que ela fala, você traz alegria, você traz amor. E é isso que eu gosto. Que lembrem de mim por essa alegria. Porque não é uma coisa que foi de uma hora para outra, ela foi construída. E ela é feita para ser gerada para todo mundo. Sabe o que você me passou a primeira vez que eu vi você? Força. Que coisa boa. Se eu puder definir uma palavra para você, foi força. Que bom. Né? E essa força, ela não surgiu do nada, né? Não, pois é. Então, é aquela... Você sente que, assim, você é uma pessoa que puxa os outros para cima. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ver as pessoas crescerem. Eu gosto muito de saber que por conta de um movimento que eu fiz, ela se sentiu bem. Isso pra mim diz meu propósito. Porque assim como eu sou um começo, eu sou um final. E o que é que eu quero dizer, deixar aqui? Isso. Esse é o meu legado. Isso. Eu poderia estar, como eu falei, reclamando, né, ruminando, acusando. Claro. Mas eu preferi sair desse papel. Mas, claro, gente, a gente tem quedas. Não é todo dia que a gente acorda bem. Mas a gente tem que pensar se quer viver mais caindo ou levantando. Se quer estar mais no flow, né? Ou você quer estar mais embaixo. Isso também é escolha. É o livre-arbítrio. Eu acredito muito assim. Porque Deus me deu isso, eu acho, coitado. Ele diz assim, meu amigo, eu já preparei a vida pra tu. Bora acordar. Exatamente. Meu Deus, me dê paciência. Meu filho, eu já dei a pessoa difícil. Eu já lhe ensinei essa parte. Vamos para o próximo, né? O bichinho só falta dizer, olha, meu filho, não aguento mais não. Você tá rezando faz meia hora pedindo alguma coisa, mas do lugar você não saiu. Você não tá escutando. Exato. Eu durante um período bem de deserto, né, que eu passei, eu procurei Dom José, do Mosteiro de São Bento. E Dom José falou algumas coisas interessantes. Ele dizia assim, a gente tem que ter paz e alegria, né?
Ele falava, olha, acorde com essas duas coisas, com paz e com alegria. E ele falava assim, veja, Deus fala com você. Muito. Deus fala com você. Muito. Aí eu falava, então eu devo estar surda, porque eu não escuto o que ele fala de jeito nenhum. Aí, porque chega uma hora que você fala, cadê, né? Cadê que essa resposta não vem, né? Eu tô aqui sofrendo, que história é essa? E aí ele dizia assim, que a função de um líder espiritual é como se fosse a função de um interruptor. Ele vai lá, ó, tchuc, e liga a luz. E ele disse, eu vou te ajudar a ligar a luz. E aí me deu, né, enfim, algumas orientações para eu crescer espiritualmente. E assim, eu não vou falar que eu nunca... Deus, acho que ele fala comigo. Ele falou comigo no sábado por você. Ele falou comigo no sábado por Sandrinha. Ele falou comigo semana passada por Dani Miller. Exatamente. Ele fala comigo quase todo dia por Carol. Né? Ele fala comigo por Lucas, entendeu? Sim, então tem coisa que às vezes você fica, Deus, eu preciso dessa resposta. Aí vem alguém do além e fala, aí você diz, pronto, chegou. Ou então você lê alguma coisa, ou então você vê alguma coisa, né? E às vezes a gente é muito ingrato. A gente é muito ingrato, a gente fala, poxa, Deus fala tudo aí. Com todo mundo, menos comigo, né? E a gente tem uma ingratidão que, assim... E quando você começa a lamentar menos e agradecer mais, as bênçãos chegam. E o mover-se é muito importante. O corpo não é somente músculo, o corpo não é uma caixinha que você abre e fecha. Ela é, na verdade, a tua casa, né? E esse corpo, ele vai reverberar, ou vai florir, de acordo com a tua alma, com tudo que tem no coração. Você sabia uma coisa bem interessante? O estômago, ele é considerado o primeiro cérebro do corpo humano, segundo alguns, né? O coração é por onde tem essa comunicação do seu estômago, do intestino, que vai em direção ao seu cérebro, porque o cérebro só vai reproduzir o que você está sentindo. E a ansiedade, ela afeta esse sistema, né? E o coração reproduz medo, dor. Aí a mente desenha e diz, tem um corpo aqui, tem uma emoção aqui dizendo que ela tá ruim, ela tá mal. Então vamos lançar mais dores nesse corpo. Aí por que a atividade física é tão mágica, né? Tão mágica? Porque quando eu começo a mover, eu saio desse sentimento de eu não consigo, eu não posso, e me vejo transformar no, olha onde eu tô, como eu cheguei, olha como eu, nossa, como eu cheguei aqui, como eu tô mais forte. Aí o cérebro começa a receber uma outra emoção. Ela tá feliz. Imediatamente esse corpo começa a brilhar. Você já percebeu que em alguns momentos você chega e faz assim, nossa, você tá linda hoje. Como tu mais tá mais brilhando mais. Aí vai se perguntando o que é que você fez. Sim. Você tem essa conversa com o seu corpo. Sim. Através de um movimento, de um respirar, que é importante, né, esse profundo. E aí você vai transformando, dentro para fora e bum, acontece. Foi. Exatamente. Então eu sempre quis e quero transformar esses sentimentos, né, nesse movimento para trazer à minha mente o que eu desenho, o que eu quero. E sim, as pessoas são atraídas. Nós duas fomos atraídas. Sim. Através de outra pessoa que nos atraiu, né? E assim esses círculos vão se fazendo, porque é como eu falei para você, eu nunca na vida me senti sozinha. Por qualquer situação que eu tenha passado, abandono nenhum. Porque eu me senti sempre amparada, porque ele sempre manda as pessoas certas na hora exata. Exatamente. Não no nosso tempo, do nosso jeito, né? Sim. Mas na hora exata. E assim, a gente veio para processos, né? Inclusive, eu acho que assim, eu sempre digo, a gente veio pelo amor e para o amor. Essa é a base. Para mim, o resumo, a vinda, né, da gente para cá, para viver uma experiência humana, né, seres espirituais, para aprender a amar. E aprender a amar, muitas vezes, é dizer não. Isso. Aprender a amar, muitas vezes, é você dar limite para o outro. Aprender a amar é você se priorizar. Exatamente. Aprender a amar. Então, são coisas que, assim,
as pessoas que de fato amam você, elas incentivam você a ser assim. Mas as pessoas que utilizam você, quando você começa a despertar, você começa a incomodar. Exato. Então, quando você dá limite, quem te ama vai aceitar. Exatamente. E quem te usa vai Cai dizer fora. que você é difícil, que você é complicada. Exatamente. E que realmente você é uma pessoa que é impossível de convivência. Porque você deu um limite, você disse até aqui. Né? E a gente muitas vezes, né, eu falo que uma frase que eu sempre escutava quando era pequena é: deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Isso tá muito claro na minha, sabe, ultimamente na minha cabeça. Eu deixo pra lá. Por que eu deixo pra lá? Porque eu sempre fui a parte que tá bom, sabe? Ou seja, eu sempre nunca guardei raiva, nunca guardei mágoa, nunca... Nem me lembrava, às vezes, das coisas que tinham acontecido. Um minuto depois eu esquecia. Que bom, que bom. Sempre fui assim, eu não consigo guardar, né? De verdade. E aí, só que esse deixa pra lá, você incentiva as pessoas que maltratam a continuarem maltratando. Então não deixe pra lá coisa nenhuma para não Usufruir de dizer. um amor. Exatamente. Você tem, se lhe incomodou, se lhe apertou, não deixe pra lá. Exatamente. Vá lá, né? E realmente faça aquela pessoa entender que aquilo ali não pode ser mais com você. E uma conversa tão, tão pessoal, porque eu digo sempre, existem duas formas de você falar. Às vezes a gente acha que fala com educação. Vamos Sim. lá. Eu digo na minha aula de yoga para as meninas, né? Eu disse, gente, você precisa primeiro saber qual é a emoção que você tem para você falar, para que o outro entenda esse não. Por exemplo, às vezes a gente diz para alguém: fulano, não gostei da forma como você falou comigo. A gente acha que está sendo sincero, mas na verdade o que a gente está falando é com dor. Sim. E o outro vai entender que isso é uma agressão. Uhum. Mas se a gente disser: olha, eu não me senti bem no teu comentário. Muda. O que é que você quis dizer com isso? Eu já estou me perdoando e já estou gerando em mim uma emoção melhor. Se o que o outro vai fazer com essa resposta, o problema é do outro. É. Então é assim que eu aprendo a dizer não. Né? Faz isso aqui pra mim, olha, eu queria muito fazer isso pra você, mas infelizmente se eu fizesse pra você, vai me machucar. Então eu dizia muito para as minhas alunas, e ainda repito, né? Cuidado com a forma emocional, não com as palavras. As palavras elas vão ser desenhadas, mas a forma emocional na vida. E uma mulher hoje, ela precisa entender, como você lindamente falou, ela não precisa ser forte como um homem. Não precisa ser tão forte a ponto de agredir, machucar, porque mulheres não oprimem. Não. Elas elevam. Então, se você souber exatamente quem você é, como digo sempre, essa pergunta é fatal no meu livro, quem você é? Você jamais vai deixar que alguém descubra por você. Sim. Você vai colocar o seu não. E esse não você vai dar com amorosidade para você, não é pelo outro. Olha, hoje eu não permito que você faça isso comigo. Esse é um não, onde você isola qualquer tipo de intrusão que o outro queira ter na tua vida. E aprender a fazer isso hoje é mais importante do que querer ser forte. Porque, como você disse, mulheres não nascem fortes. Né? Elas aprendem. Elas aprendem. Fabrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito é um prazer enorme, enorme, enorme. Você sabe que eu já vou começar yoga com você. Você já vai. Não, de verdade, eu tô falando sério. Sim. Eu tô falando sério. Eu preciso voltar, inclusive, pro yoga. Vamos. Né? Você vai começar a olhar o meu corpinho, as coisinhas no lugar, né? Enfim. Porque é muito mais do que estar olhando o que está por fora, né? É olhar a alma e é trazer o nosso melhor. Eu sempre falo assim, seja sempre a sua melhor versão, seja sempre o seu melhor. Aproveita essa vida, porque essa vida é arretada, é massa. Ela é linda. Ela é linda. Se você não está vendo cor, trate isso, gente. Tem tratamento, né? Muitas vezes é uma depressão, muitas vezes é uma tristeza mais profunda, muitas vezes são crenças limitantes. Então, não desistam de vocês. Perfeito. Não desistam de vocês. Um cheiro no coração. Obrigada. Beijo. Beijo.